Olá, tudo bem? É um prazer estar com você aqui na página Serviço Social Brasil para falarmos um pouco sobre violência doméstica. Este tema faz parte da dimensão socioeducativa, que é um dos ramos de trabalho nos espaços socioocupacionais do assistente social. É importante esta provocação sob a perspectiva de que o profissional que trabalha nas mais variadas instituições do Brasil sempre vai se deparar com a necessidade de trabalhar a dimensão socioeducativa. A dimensão socioeducativa é aquela dimensão que provoca, que busca a reflexão junto ao usuário na perspectiva de emancipá-lo enquanto sujeito social, enquanto cidadão, protegendo os mais vulneráveis que estão à sua volta. Dimensão socioeducativa está distribuída nos mais vários ramos teóricos de debate, nas literaturas do serviço social, e ela obrigatoriamente será sempre abordada em todos os espaços socioocupacionais, absolutamente todos os espaços. Então, nos espaços socioocupacionais, onde se tem usuários, essa discussão é muito válida. E também aqui na página Serviço Social Brasil, com um grande número de profissionais formados, ora em formação, que nós temos. Estou com um probleminha de iluminação aqui, mas acredito que daqui para o fim melhora. Eu fiz recentemente aqui na página uma provocação sobre violência doméstica contra a mulher. Eu fiz aqui na página, contra crianças e adolescentes, desculpe, e rendeu bastante debate, rendeu bastantes comentários, e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, de provocar, de fazer um aprofundamento desta reflexão para a nossa evolução profissional. Então, vamos lá, lembrando a todos que hoje à noite hoje às 19 horas, nós temos aqui a primeira live sobre a mediação sociojurídica, sobre o curso de mediação sociojurídica. A primeira live vai acontecer hoje aqui na página Serviço Social Brasil. Vamos lá, então. O primeiro tema, a primeira ideia sobre violência doméstica é o seguinte: a violência doméstica, ela é parte de um construto histórico no Brasil. Quando você estuda o materialismo histórico dialético da construção da sociedade brasileira, você percebe que ela parte do fruto, ela é principalmente patrimônio da escravidão. Se construiu, se aprimorou a violência doméstica a partir da escravidão no Brasil. Ela se aprofundou, ela se agravou até chegar nos nossos dias. A tal ponto que a violência doméstica era legalmente constituída e um direito do homem. Ou seja, o homem poderia bater na mulher e nos filhos, até mesmo matar em alguns períodos. Gradativamente, este valor foi diminuindo. Em alguns países do Oriente Médio, um homem poderia ter quantas mulheres quisessem nos tempos mais medievais, e quando ele morresse, se ele quisesse, ele podia enterrar todas as mulheres que ele tivesse ao seu lado, vivas. Então ele poderia deixar isso num testamento e elas eram enterradas junto com ele. Depois, aqui no Brasil, na Constituição de 34, na Constituição anterior, a mulher era considerada como incapaz, assim como as crianças. E como sujeito incapaz, ela era propriedade do homem. O homem poderia fazer com ela o que ela quisesse. Então, a mãe ensinou para a filha que a mulher é um objeto e a mulher é uma propriedade e, portanto, ela precisa ser submissa, ela precisa estar calada, e a violência é naturalizada, legitimada dentro dos lares. Essa cultura, hoje, ela está mais agravada pelas expressões da questão social que já existiam sempre, que culturalmente já existiram, daquela dependência financeira da mulher em relação ao homem, em relação ao emprego, em relação à sua liberdade econômica e liberdade, muitas vezes, dentro da questão do patriarcado familiar, da defesa da construção de uma família tradicional em que o homem é o mantenedor da casa. Então, dentro deste construto, afirma dessa construção, dessa ideia central de que é uma cultura, é um ponto cultural. Entende-se aí que o princípio cultural dessa lógica estabelece que o homem tem o direito de fazer com a mulher o que ele quiser.
E baseado nessa lógica, dessa retórica, a mulher aprendeu, e eu quando falo aprendeu, absorveu a ideia de que ela tem que aceitar isso como algo normal, normalizar na sua vida, legitimar isso na sua vida. E aí a gente estende um pouco mais para entender o que realmente é violência doméstica. Preste bem atenção no que eu vou dizer. É muito grave, muito sério isso. Olha, a mulher que defende a violência doméstica contra crianças e adolescentes, que defende a dor como instrumento de educação, são feitos da mesma matéria que o homem que defende o direito de bater na mulher. Então, a mãe que defende o direito de educar o filho por meio do castigo físico, da palmada, da varada, é feita do mesmo produto cultural, do mesmo subproduto cultural. A matéria-prima de ambos é a mesma, que construiu a mulher que defende o direito de educar o filho ou a filha por meio da dor. Isso aqui é dentro da temática violência doméstica. Por quê? O produto cultural é o mesmo. Eu educo por meio da dor. Por quê? Porque o centro do poder sou eu. Quem manda sou eu. Então, quem bate na mulher usa o mesmo argumento. Quem manda sou eu. Quem bate no filho, a mesma coisa. Aqui, quem manda sou eu. Ou seja, não há um compartilhamento do poder, há uma centralização do poder na figura central da família, quer seja o homem, quer seja a mulher, quer seja a relação marido e mulher, quer seja a relação pai e filho. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é o elemento do eu prefiro te corrigir hoje para você não errar depois lá na frente. É o mesmo princípio. E toda a sociedade brasileira, ela está presa a este fato social, a esse jugo, a essa algema, esses grilhões, vamos assim dizer, que são exercidos pelo fato social sobre os sujeitos. Então, é uma cultura que ela é aprendida, ela é transmitida, e ela é legitimada, e ela é naturalizada com vários argumentos que nós já vimos aqui na página Serviço Social Brasil. Mas eu apanhei e sou feliz. Isso é óbvio, quando se naturaliza, se normaliza, você normaliza exatamente para encontrar a felicidade. É como uma pessoa em situação de escravidão que normalizou na sua vida a escravidão para poder encontrar a felicidade. É a romantização da violência doméstica. É a romantização, por exemplo, da pobreza. É aquela pessoa que todo mundo diz assim, é pobre, mas é limpinho. É pobre, mas é trabalhador. É pobre, mas nunca cometeu crime. É pobre, mas é honesto. É a romantização, corre atrás, ele conseguiu porque correu atrás. Aí você vai ver a criança com uma caixa de quebra-queixo enorme, carregando nas costas e as pessoas aplaudindo. Parabéns, trabalhador, vai se dar um cidadão de bem. É a mesma romantização. Então você normaliza o escravo, a pessoa escravizada. A gente conhece N histórias. Normalizou na sua vida a situação de escravidão para encontrar a felicidade. Muitas mulheres que apanharam durante a história do marido, apanharam muito, normalizaram na sua vida as surras que levavam do companheiro para poder encontrar a felicidade. Então, muita gente que comentou aqui nessa página, eu apanhei e não morri, na postagem que foi feita aqui sobre violência doméstica contra crianças, são essas pessoas que normalizaram, legitimaram nas suas vidas a violência doméstica contra a mulher, a violência doméstica como um todo, contra criança e adolescente, como se fosse algo normal. Então, para você realmente não fez aparentemente nenhum mal, porque você normalizou, você legitimou, você acostumou-se com a ideia, você tornou algo tão normal que para você é normal, e agora você reproduz com seus filhos. Então você está vendendo a mesma mercadoria que venderam, está continuando o ciclo, está progredindo. Mas acontece outras situações, nem todas as pessoas conseguem normalizar. Nem todas as pessoas conseguem legitimar a violência doméstica. Nem todas as pessoas conseguem ser felizes. Pode ser que você tenha conseguido normalizar isso e achar isso perfeito na sua vida, mas o seu filho talvez não consiga normalizar isso. E pode ser que o seu filho tenha conseguido normalizar isso, mas os seus netos não vão normalizar, não vão conseguir legitimar. E por causa disso vão sofrer. Não é o caso de que quem normalizou a violência doméstica como algo normal, natural e legítimo,
não sofra no seu subconsciente, não tenha traumas e os negue 24 horas por dia e construa armadilhas e fugas e dispositivos de autonegação e argumentos de autoafirmação e de autonegação para sustentar o seu ponto de vista sobre algo que ele não encontrou solução e por isso normalizou. Eu sempre pergunto para as pessoas que defendem a utilização da dor como instrumento de educação doméstica. Eu sempre pergunto, você conhece alguma outra metodologia que vá para além desta que você defende? E 99,9% deles dizem que não, que eles foram educados assim, eles cresceram assim e é assim mesmo que tem que ser. E vão continuar sendo assim porque é uma escolha. Então essa é uma escolha que a pessoa faz conscientemente quando normalizou ou não. Quem não consegue normalizar? As pessoas que não aceitam situações de dor, de violação de direitos, não se conformam vendo seus direitos violados desde criança. Há crianças que já são assim. Mas aquelas que normalizam na sua vida não se importam com o seu direito ser violado. Que direito você está falando? A proteção à integridade física, o pleno desenvolvimento, a questão de você não aceitar que te inflijam dor para que você se submeta a algum tipo de decisão, algum tipo de controle, algum tipo de domínio. É esse tipo, é desse tipo de normalização e é desse tipo de direito que nós estamos comentando. Então, existem dois grupos, de forma bem generalista, eu vou falar aqui, dois grupos de pessoas no mundo. Aqueles que normalizam as situações, que legitimam e normalizam, aceitam as situações de violação de direito em suas vidas, e aqueles que não aceitam. Aqueles que aceitam vão legitimar, porque não vão encontrar respostas, outras formas de educar, outras formas de responder às demandas, os obstáculos, responder os desafios que são postos continuamente no dia a dia das vivências sociais, das relações sociais. Não vão encontrar resposta, então vão legitimar. Só tem isso porque foi assim que meu pai me ensinou, meu avô, meu bisavô e todo mundo deu certo. Há duas respostas. Uma delas é científica. Ninguém sai ileso de uma situação que lhe provoque dor. O instinto humano é tão poderoso que ele não permite, ele não aceita que uma situação de dor saia sem que uma marca de repulsa e de rejeição, é uma questão de proteção e de sobrevivência, seja criada no sujeito. Quando esta rejeição, essa força da resistência de sobrevivência é criada, há dois caminhos. Ou você se revolta contra a situação e acaba se tornando uma pessoa com problemas a resolver, ou você abre mão ou resolve de um jeito, encontra uma saída, uma solução, ou você normaliza na sua vida e diz, não me fez mal, não aconteceu absolutamente nada. E assim você vive uma vida escondida das suas próprias emoções, fugindo do que realmente pensa, ou consegue construir uma camada tão grossa sob as situações de violações de direito que engana você mesmo e qualquer um que converse com você. Constrói argumentos fortes e respostas prontas e utiliza ditados e exemplos baseados no senso comum e no empirismo e na observação cotidiana das relações sociais para defender seu ponto de vista e convence muita gente. Convence as pessoas que não têm profundidade de leitura, que não têm profundidade teórica, metodológica, de literatura, de conhecimento, mas não convence quem tem maturidade intelectual, quem lê, quem sabe como realmente funcionam as relações sociais, as construções nas relações sociais não convence. Não convence as pessoas que convivem com você, não convence as pessoas que comem na mesma mesa que você, que moram na mesma casa que você mora, não convence. Nas redes sociais você consegue convencer? Não. Eu fui fruto de uma educação baseada na peia, na palmada, no beliscão, no puxão de orelha. E não morri, no cinto. Minha mãe cortava mesmo uma varinha, meu pai, uma vara de goiabeira, uma vara de amoreira, um cipó verdadeiro no mato. Então tinha uma taca de couro pendurada na parede, uma chinelada, e eu não morri. Você normalizou
você não morreu. Aparentemente, você legitimou. É legítimo. Meu pai tem o direito de causar dor em mim para que eu me eduque. Minha mãe tem direito de provocar a dor em mim para que eu encontre a educação necessária para sobreviver em sociedade. Normalizou, legitimou, mas existem aqueles que não conseguem normalizar. Eles não aceitam aquela situação, não aceitam a dor como algo normal, não aceitam a dor como instrumento pedagógico, como metodologia de ensino, não aceitam a dor como uma forma de evoluir enquanto ser humano, não aceitam a dor como prova de amor, não aceitam a dor como prova de preocupação com o futuro, como prova de afetividade. A dor, para eles, lhes provoca traumas porque eles não conseguem normalizar. Assim como a pessoa escrava não conseguiu aceitar. O índio brasileiro, por ser brasileiro e conhecer a selva brasileira, tinha formas de não aceitar se tornar escravo. Então você vai ver na história da escravidão que os índios dificilmente foram mantidos por muito tempo como escravos. Por várias razões. Eles sabiam como fugir, para onde fugir, e fugindo tinham para onde ir. Já a pessoa negra escravizada não era daqui, não falava o idioma da região, não tinha para onde ir e era mais fácil ser encontrado. Imagine um índio fugindo, com tanto índio no Brasil, ele se misturava com os outros índios, não tinha como ser encontrado. Mas imagine uma pessoa preta fugindo aqui no Brasil de uma fazenda. Então, eles tiveram que normalizar nas suas vidas a escravidão. E normalizando, muitos deles encontraram uma suposta felicidade. Ora, isso é apenas uma comparação, é uma metáfora de muitas outras situações que nós poderíamos utilizar, de situações de você que trabalha na política pública. Eu tenho certeza que você já encontrou muitas mulheres que, apesar de apanharem do companheiro, elas defendem o companheiro. Apesar de apanharem do marido, praticamente toda semana ou todo mês, elas continuam com colocar dentro do seu argumento, mas ele é uma boa pessoa, é um bom pai, ele é trabalhador, ele cuida de mim. Ele às vezes fica nervoso e aí já vai construindo argumentos para diminuir o impacto da violência causada. Não é diferente de você, mulher, que defende a metodologia de dor para educar seus filhos. Não é diferente de você, homem, que defende a metodologia da dor para corrigir os problemas, as possíveis imitações que o seu filho faz de você. Não é diferente de você, mãe, que desconta a frustração pelo seu insucesso enquanto pessoa no seu filho, simplesmente porque ele está te imitando. Já que a criança não produz o mundo, ela repete o mundo. Ela reproduz as relações sociais de que ela vivencia. Então, quando você causa dor no seu filho, é simplesmente porque ele está imitando você ou alguém do seu convívio, ele está reproduzindo as suas vivências. E você está, como já legitimou, normalizou na sua mente, no seu coração, no seu subconsciente, na sua intelectualidade, que causar dor, de fato, é um instrumento de educação. É um método pedagógico evoluído. Não é evoluído. Então é o quê? É um método pedagógico que dá certo. Por quê? Porque deu certo com você, né? Porque você normalizou. Então agora, tomara que seus filhos normalizem. Assim, pelo menos, eles vão conseguir esconder as dores que você causou neles, em função deles imitarem seus erros, e consigam viver uma vida feliz, aparentemente feliz, normalizando, legitimando o castigo físico. Ora, e nós, enquanto profissão, na dimensão socioeducativa, não falando agora apenas como usuário, mas como profissionais, precisamos acreditar, precisamos ter ciência, precisamos ter plena convicção de que as teorias, as metodologias, os aspectos teórico-metodológicos do serviço social funcionam quando colocados na prática. Os aspectos científicos das discussões filosóficas, das relações sociais, das ciências sociais funcionam. Dentro da perspectiva da evolução gradual destas relações é que fica a pergunta. Na evolução das relações sociais, você deve defender a dor como instrumento pedagógico ou o diálogo, a comunicação e a linguagem? E principalmente o exemplo. Como é que uma pessoa que já vem marcado pelo tempo, pela dor que outros causaram nela, agora poderá expressar o amor se não for por meio da dor? Só tem um jeito, se ela evoluir. E para evoluir,
tem que evoluir pelo caminho certo, pela linguagem, pelo conhecimento certo, que é o conhecimento científico, aquele que é testado muitas vezes, que é debatido muitas vezes, que compõe a reflexão de vários autores e profissionais de longa data, que tem 100, 150, 200 anos de debate, reflexão sobre o assunto. Então você precisa conhecer uma metodologia de vivência doméstica, de relações domésticas, que vá para além desse arcabouço de senso comum, de fato social, de cultura popular, que é a única coisa que muitos de vocês que participam dessa página têm. Eu não estou culpando você por isso, que você tem isso porque lhe passaram. Não é tarde para você começar a abrir mão dessa cultura arcaica, antiga, e começar a substituir por um conteúdo realmente de conhecimento científico, com embasamento teórico. Existe hoje embasamento teórico para absolutamente tudo, para você compreender as relações sociais de forma profunda, de forma gradual, de forma absoluta. Existem hoje escritos os mais variados, livros maravilhosos, artigos científicos. Se você não tem dinheiro para comprar, é só dar uma pesquisa aí, você vai descobrir os danos que a dor como instrumento de educação, como instrumento pedagógico, doméstico, causam durante a vida. Como é que isso se tornou normal, legítimo na sociedade brasileira? Então a sociedade brasileira é uma sociedade arcaica em que 57,3% das famílias são sustentadas pela mulher, ou seja, 57,3% dos homens abandonam a mulher quando ela está grávida ou quando tem filhos e ela tem que se virar sozinho. Nós vivemos numa sociedade em que 61% dos abortos clandestinos são praticados por quem é contra o aborto ou contra a descriminalização do aborto. Nós vivemos numa sociedade hipócrita que normaliza e legitima aquilo que é um equívoco científico, que é errado, e o defendem como única saída. Agora, isso seria muito normal, muito comum, se feito por pessoas simples, que não tivessem conhecimento científico, que não estudassem. Mas por você, que passou pelo menos 4 anos fazendo um curso de serviço social, que se formou, que pegou o seu diploma na mão para lutar por direitos sociais, inclusive entre eles o direito social da criança, da proteção à integridade física, inclusive o combate a todo tipo de violência, violência doméstica contra a mulher, o combate à violência contra a criança, inclusive o combate à palmada, ao beliscão e ao puxão de orelha. Então, se você fez um juramento de viver o serviço social na prática, esse é o momento de você exercê-lo nas suas argumentações, ainda que lá dentro de você continue legitimando e normatizando a dor como instrumento pedagógico. Pelo menos inicie falando, argumentando contra, para defender o projeto ético-político desta profissão, para não manchar o juramento que você fez em prol desta profissão. Sua vida pessoal está intimamente ligada à profissão que você exerce. Não há como você negar o exercício profissional e separar essa dicotomia, essa bipolaridade não existe. A transformação que o serviço social realiza na vida de uma pessoa começa pela emancipação do ser social profissional assistente social. A modificação começa em você. Você só vai conseguir fazer diferença nas políticas públicas se ela fizer diferença na sua vida primeiro. Você só vai conseguir realmente elaborar projetos de intervenção nas dimensões, nas várias dimensões, dimensão investigativa, dimensão ético-política, técnico-operativa, dimensão investigativa, dimensão socioeducativa, se essas dimensões transformarem a sua vida, fizerem diferença na sua vida. Mas se você continua com os mesmos argumentos, com a mesma linguagem, com a mesma roupagem, com a mesma fundamentação de pessoa, de ser social que você tinha antes da sua formação, então não houve mudança em você, não houve transformação em você, você está parado no tempo, você foi estagnado. Eu tenho dito sempre, pelos vários lugares do Brasil por onde passo, se o serviço social não modificou você não vai conseguir modificar ninguém. Se o serviço social não emancipou você, não produziu em você, não deu um choque de realidade em você, você não vai produzir intervenção em lugar nenhum. Você vai praticar assistencialismo, você vai reproduzir senso comum, vai continuar legitimando aquilo que o serviço social não defende, vai continuar legitimando a homofobia,
indiretamente legitimando o racismo, vai continuar legitimando o aborto clandestino, vai continuar legitimando a violência doméstica contra a mulher, vai continuar legitimando o trabalho escravo de crianças e adolescentes. Se o serviço social não produzir um impacto na sua identidade de ser social, uma transformação de reflexão crítica, de aprofundamento, uma mudança estrutural na sua forma de pensar, você continuará preso à cultura do passado, aos argumentos do passado de antes de conhecer a profissão. Graças a Deus, ainda bem, né? Graças a Deus e graças aos autores e literatas do serviço social, que muita gente já vem para esta profissão com uma abordagem já das relações sociais, já vem no caminho, meio caminho andado. Muita gente já vem com meio caminho andado. Aí quando chega aqui, só toma o restante dos nutrientes, das proteínas necessárias para se enfrentar um estado marcado por escravidão, por violência, marcado pelo capitalismo, marcado pelo argumento da classe dominante que domina, que escraviza e produz uma lavagem cerebral na mente da maioria dos brasileiros. Mas quando você entra para o serviço social, que você já tem essa inclinação, já tem essa bagagem, que você já participa dos movimentos de resistência, então você já vem com o início. Aí você aqui toma um insight, um revestimento, um fortalecimento de profissão, e aí a coisa anda. Mas aqueles que estão enraigados no conservadorismo, no tradicionalismo, no saudosismo, aí vão ter no fundamentalismo religioso, no clericalismo e no patriotismo, que é um grande problema no Brasil, que é um instrumento de alienação ideológica, que vem para essa profissão, aí vai ter dificuldade. Ou ama, ou você acaba amando ou odiando a profissão, porque ela vai te desafiar, ela vai te impactar, ela vai contradizer tudo que você pensa, ela vai virar você do avesso, eu diria assim, porque essa realmente é uma profissão desafiante, que vira o indivíduo do avesso, literalmente. E aí você tem duas opções. Ou você disfarça e faz de conta que não viu e deixa a coisa continuar e assimila o conteúdo teórico para você supostamente viver na prática e não deixa a sua vida ser transformada por ele, ou você nem aceita um e nem o outro. Então nós temos aqui mais ou menos 3 tipos de pessoas. Nós podíamos pensar. Aqueles que permitem que o arcabouço teórico do serviço social transforme a sua vida, aqueles que permitem criar uma segunda personalidade, gerando aí a bipolaridade profissional por exercício da profissão, e aí eles são uma coisa na vida pessoal e são outra coisa na vida profissional, e aqueles que nem aceitam, esses são os piores, que nem aceitam que a sua vida profissional seja transformada, muito menos a sua vida pessoal. Esses são os piores que vão exercer precariamente a profissão, declarando abertamente a sua resistência com a transformação e com a mudança. Olha, as relações sociais, elas são dinâmicas. O mundo é dinâmico. Pense, você, mulher, que não tinha direito de votar, não tinha direito à voz, não tinha direito a se expressar dentro da sociedade, você, em função da evolução das relações sociais, dos movimentos sociais e de falas como essa que eu estou fazendo e tantas outras pessoas fizeram ao longo da história, que emancipam e que libertam pessoas sob a perspectiva social, e provocou essa transformação, houve essa transformação, aconteceu essa transformação em função disso. Pense nisso. Nas relações sociais não há nada que impeça a sua evolução. Não tem Estado totalitário que impeça, não tem religião que impeça, não tem nada, não existe absolutamente nada que impeça. Agora, se você quiser escolher ficar preso no tempo, legitimando, normatizando, defendendo, indireta ou diretamente, a violência doméstica, a dor como instrumento pedagógico, uma escolha sua. Mas com o tempo, eu lhe garanto, você vai perder, você vai ficar para trás, você vai ser ultrapassado, porque as relações sociais, elas não param de se modificar, de se transformar, de evoluir. Eu queria dizer aqui para os colegas que por alguma razão não estou vendo o comentário de ninguém, né? Eu vou ver aqui no outro celular para ver se eu consigo descobrir por quê. Nesse que está filmando aí, não apareceu o comentário de ninguém. Deixa eu ver se eu consigo descobrir aqui, que eu quero ver quem está comentando aqui na postagem. Pronto, aqui está. A postagem está aqui, né, ao vivo. Deixa eu baixar o volume aqui. E tem 42 comentários aqui, né? Por alguma razão, não apareceu para mim esses comentários. Eu vou tentar ver aqui, conversar com vocês um pouquinho, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem...
Ô palestrante, Carolina Ferreira, o primeiro aqui, né, já é um desafio para mim. Carolina Ferreira, o palestrante é assistente social ou psicólogo? Só para eu saber. Eu sou assistente social, estou trabalhando a dimensão socioeducativa e uma matéria que a gente estuda também lá na faculdade, Carolina, que se chama Psicologia Social, viu? Seja bem-vindo à página. Acho que essa matéria, na verdade, ela faz parte do segundo semestre do curso de Serviço Social. Acho que você ainda lembra. Ana Paula Pacheco diz assim, a violência é uma forma, acho que é uma forma de tentar legitimar o poder sobre uma relação e sua aceitação, naturalização, uma tentativa de achar a felicidade nessas relações. Perfeito, é exatamente isso que a gente está conversando aqui, Ana Paula. Vanira Lima, não aceito violência doméstica, seja por qualquer pretexto. Ótimo, obrigado, Vanira, pelo seu comentário. Jamile Benevides, verdade, o serviço social me transformou. E a mim, muito. Conce Araújo, não podemos achar normal a maldade humana. Lidiane Rodrigues, quem não sentiu esse impacto do serviço social, escolheu a profissão errada. Maria Síria Serrão, fato, professor. Caroline, não aceito em minha casa e caso eu assista próximo a mim, eu questiono. Exatamente, Carolina. Já fiz muito isso. Gemina, excelente. Carla Abigail, boa tarde, ótima live, obrigado, Carla. Leone Gibrim, excelente. Mari Silva, boa tarde. Maria de Harituba, Ceará, marcou uma pessoa. Obrigado, Maria. Regina Célia Alves, boa tarde. Mari Silva, tudo bem, boa tarde. Marinalva, boa tarde. Carla, Lúcia, Jamile, Maria Lúcia, Sirlene, Adelvânia, boa tarde. Cristiane RM, Edilza Pasquale, Maria de Fátima Silva, Lívia Almeida, Cristiane RM, Xena Prote, Tati Gonçalves, Mirna Juliana Oliveira, Mari Serrão, Conce. Muito obrigado, Kel, todos os que estão participando. Olha, hoje às 19 horas nós estaremos lançando o curso aqui, Mediação Sociojurídica. A primeira aula vai ser ao vivo aqui na página Serviço Social Brasil. A primeira aula não, a apresentação das matérias. No momento nós temos 16 módulos no curso de Mediação Sociojurídica, as aulas estão sendo construídas e vai ser lançado aqui ao vivo hoje às 19 horas aqui na página Serviço Social Brasil. Muito obrigado a todos vocês que participaram, eu vou me preparar para a próxima aula, eu conto com vocês, obrigado, não sei se eu respondi todos, já tem 46 comentários, deixa eu ver aqui quem foi que comentou mais recente, vamos lá. Sim, já falei com todos, muito obrigado então, gente, até breve, daqui a pouco a gente volta.